Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 9 do vestibular de 2017 da Unicentro. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever para contribuir aí com o meu trabalho. Bora lá então? Se z é igual a cosseno de π sobre 5 mais i, que multiplica seno de π sobre 5, então a parte real de w igual a 1 sobre 1 menos z é. Então nós temos aqui a forma trigonométrica, né, de um número complexo e nós queremos saber a parte real desse número w aqui. Bem, inicialmente nós vamos começar substituindo esse z, que é o próprio número que está dado aqui no início. Então, nós ficaremos com o seguinte, que w é igual. Vou fazer primeiramente aqui a parte do denominador, para não fazer o traço da fração muito longo. Então, nós vamos ficar com 1 menos cosseno de π sobre 5 menos i de seno de π sobre 5. E aí toma cuidado de que esse menos aqui apareça antes do i, certo? Porque é menos tudo isso que está aqui. Então, como os dois valores aqui são positivos inicialmente, né? Então ficaram os dois negativos, certo? E tudo isso daqui tem como numerador o próprio 1. Eu vou começar separando aqui a parte real da parte imaginária. Então, tudo que não tem i aqui no denominador é a parte real. Então, nós temos ali bem tranquilamente a identificação da parte real. Eu vou deixar separada aqui com colchetes, né? Então vai ficar 1 menos cosseno de π sobre 5. Essa é a nossa parte real, menos a parte imaginária aí, que é o i seno de π sobre 5, tá bom? E aí tudo isso daqui temos como numerador o 1. E aí, uma das estratégias que nós podemos utilizar, gente, é multiplicar isso aqui pelo conjugado. O que é o conjugado? É aquela soma algébrica que nós temos no denominador, só que eu vou inverter esse sinal. E para eu não alterar essa fração, né, eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por 1 menos cosseno de π sobre 5, certo? Menos i seno de π sobre 5. E aqui embaixo, a mesma coisa, eu vou multiplicar todo mundo por esse valor. Então, vai ficar 1 menos cosseno de π sobre 5 menos i seno de π sobre 5. Isso faz com que eu não altere, né, gente, a minha fração. Então, se vocês observarem, nós vamos ter aí um valor maior no denominador. Vejam que eu tenho só uma coisa aqui, perdão. Estava repetindo o valor, é pelo conjugado, tá? Então, aqui o conjugado positivo. Não esquece desse detalhe. O conjugado altera aí o valor aqui dessa soma algébrica no sentido de inverter o sinal. Aqui era menos, aqui ó, vai ficar mais, e eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor. Tá bom? Agora, no numerador vai ficar esse próprio valor que está aqui, né? Por quê? Porque eu estou multiplicando por 1. Mas eu já vou deixar para colocar ele aqui daqui a pouco. Notem que no denominador eu tenho uma soma multiplicado por uma diferença. Então, eu tenho o produto notável da soma pela diferença, certo? Aí, lembra o que acontece nessa regrinha? Quando nós temos lá, por exemplo, deixa eu escrever aqui em cima, que tem mais espaço para eu não precisar apagar. Lembram quando nós temos o seguinte, de a mais b que multiplica a menos b, que é o produto da soma pela diferença, que é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo? Então, é isso que nós vamos fazer. Este daqui é o primeiro termo e esse daqui, né, é o nosso segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo, quem é? Eu vou deixar aqui no denominador, eu já faço o numerador. É 1 menos cosseno de π sobre 5. Tudo isso é elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então, é menos i ao quadrado, ok? É o quadrado de todo mundo aqui, né? Menos vezes o seno ao quadrado de π sobre 5. Certo? É isso que nós temos até o momento. E aqui no numerador, eu vou ter exatamente o que está lá. 1 menos cosseno de π sobre 5 mais i que multiplica seno de π sobre 5. Ok? Vamos desenvolver o que está aí, então, no nosso denominador agora.
nós vamos ficar com o seguinte, então. Eu já repito o numerador. Estou sempre fazendo o denominador antes porque ele é maior, né? Então, eu vou ter aqui, ó. Eu tenho um quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quê? Mais o quadrado do segundo. Então, nós temos exatamente o que aqui embaixo? Quadrado do primeiro, que em relação a 1. 1 ao quadrado, que é 1. Menos 2 vezes o primeiro. O primeiro é 1, vezes o segundo, que é cosseno de π sobre 5. Então, menos 2 vezes o cosseno do quê? De π sobre 5. Mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? O segundo é o cosseno de π sobre 5. Então, mais o cosseno ao quadrado de π sobre 5. Agora, gente, esse i ao quadrado, nossa unidade imaginária, é menos 1. Só que menos 1 com esse menos vai ficar mais. Então, eu tenho mais seno ao quadrado de π sobre 5. Certo? Agora sim, eu vou passar o traço aqui e vou escrever o nosso numerador, que é 1 menos cosseno de π sobre 5. Tudo isso mais i, que vai multiplicar aí seno de π sobre 5. Já vão entender onde que nós queremos chegar. O que nós temos aqui no denominador que dá para a gente melhorar? Lembra das identidades trigonométricas aí que nos ajudam muito. Olha aqui, eu tenho cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de um mesmo arco, que nesse caso é o π sobre 5. Isso daqui é a mesma coisa que quanto? Isso é uma igualdade trigonométrica. Isso aqui vale 1. Então, eu posso trocar aqui, né? Eu vou mexer no meu denominador, vou ficar lá em cima, então, com 1 menos cosseno de π sobre 5, mais i seno de π sobre 5, certo? Vou fechar aqui meu colchetes que eu não fechei. E tudo isso vai ficar sobre o quê? Vejam que eu tenho esse 1 aqui, mais esse 1 da identidade trigonométrica que eu vou substituir. Então, eu tenho 2. Então, eu tenho 2 menos 2 cosseno de π sobre 5. Veja que já deu uma bela de uma simplificada aí na nossa expressão, né? O que eu quero que vocês observem agora? O enunciado está pedindo a parte real disso. Aonde que está a parte real, gente? A parte real é toda essa parte aqui, ó. É esta parte dividida por esta parte. Eu poderia dividir isso aqui em duas somas. Essa fração mais esse i seno de π sobre 5, né? Dividido por 2 menos 2 cosseno de π sobre 5. Mas a parte real que me interessa é essa dali, certo? Então, essa parte real é o que está destacado aqui, né? Parte real. E é com ela que a gente vai brincar agora, certo? Nós vamos ficar com o seguinte, então. No numerador, 1 menos cosseno de π sobre 5, mais i. Opa, mais i não preciso, né? Só estou pegando a parte real, perdão. Essa é a parte real, aquela que eu destaquei ali em amarelo. E tudo isso vai ser dividido, então, por o quê? 2 menos 2 cosseno de π sobre 5. Certo? Observe que aqui no denominador eu posso colocar o 2 em evidência, né? Então, eu vou ficar aqui com 1 menos cosseno de π sobre 5. Tudo isso dividido pelo 2 aqui em evidência vai ficar 2 vezes quanto que dá 2? 1. Menos 2 vezes quanto que dá 2? Cosseno de π sobre 5. Cosseno de π sobre 5. E aí, olha que legal. Eu tenho 1 menos cosseno de π sobre 5 no numerador. E tenho dividindo também aqui. Então, isso me permite simplificar essa parte. O que vai sobrar aqui em cima? Se não ficou nada, é porque é 1. E aqui embaixo sobrou 2. Portanto, a parte real aí, da forma mais simplificada possível, equivale a meio, que está na alternativa C. Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos e até a próxima.